Estamos novamente no Portal do Conhecimento e eu tinha prometido que ia falar sobre furacões, mostrar o gráficozinho que eu fiz. Então vamos lá, vamos assistir a vinheta, depois a gente volta. Olá, voltei. E vocês viram que tava um calor, né? Tá um calor danado aqui. Não sei como é que pode. Ventilador aqui não é não dá pra aguentar. Bom, hoje nós vamos falar de furacões. Mas antes, o que acontece? Como começou a pesquisa atmosférica, né? Com imagens de cima? Como é que isso tudo começou? Essa bolinha que vocês estão vendo aí é um carinha chamado Sputnik. Todo mundo conhece essa palavra, esse nome Sputnik. Essa coisinha redondinha aqui, cheia de antena. Ele foi o primeiro satélite artificial da Terra e foi lançado pela União Soviética durante a Guerra Fria. Nossa Senhora! Em 4 de outubro de 1957. Guerra Fria? Não sei. Agora eu me peguei. Tá, tudo bem. Mas tinha uma rixa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Eu sei, mas eu não sei muito, né? Cabeça não é para computador. Mas a União Soviética lançou o Sputnik. Aí os Estados Unidos ficou daquele jeito, né? Essa coisa aqui é essa bolinha aberta, esse monte de coisa aqui dentro. Mas ele não era muito grande, não, era, sei lá. Tadinho. Ele ficou em órbita só 22 dias, depois ele caiu. Então, olha só, coisa horrorosa. Aí os Estados Unidos, não, nós temos que lançar o nosso satélite. Isso aqui não tem nada a ver com previsão com clima, tá? É satélite. Só para mandar um sinalzinho lá de cima. Mas descobriram mais coisas. O satélite americano, que foi chamado ALF, ele foi depois denominado Explorer 1. Fica mais bonito, né? Então, ele foi lançado em 58, mas assim, em janeiro de 58. E ele foi uma resposta para a União Soviética. Ele foi lançado 4 meses depois do Sputnik. Agora, uma coisa interessante, essa é a coisinha que estava aqui dentro. O bichinho. Parecido, né, com o Sputnik, né? Redondinho, com um monte de anteninha. E eu não sabia disso. Mas a gente ouve falar do cinturão de Van Allen e pensa que é uma coisa recente. Não. A descoberta do cinturão de Van Allen foi feita pelos Explorers, pelo satélite Explorer. Teve o 1 e o 2. Então não sei qual foi que descobriu, mas foi feito por eles. E foi considerado uma das descobertas excepcionais do ano geofísico internacional, 1957. Por isso que eu disse, o Explorer saiu em janeiro de 58. Mas desde 57 já estava sendo planejado e tudo. Tá entendendo? Cinturão de Van Allen, desde 58, quer dizer, desde a década de 50, começo da década de 60. Viu? Não é novo essa descoberta, não. Vamos lá. Agora, para a coleta de dados nos sistemas tropicais, para coleta de dados com satélite meteorológico, isso só foi acontecer há 58 anos atrás, em 1949.
Peraí, não estou falando tudo errado, ó. A coleta de dados dos sistemas tropicais começou em 1949, embora haja registros anteriores, tá? Isso é uma coleta de dados. Tic-teco, estão brigando aqui, tá? Dá um tempinho. Embora haja registros, no entanto, os registros mais confiáveis datam de após 1961, quando começou a era dos satélites meteorológicos. Além disso, o sistema tropical somente era detectado antes disso, se atingisse um navio, aí atendia navio, então, nossa, pegou um tsunami no lugar lá, aí ficava sabendo que tinha acontecido alguma coisa. Fora isso, Então, voltando a 58 anos, em abril, 1º de abril, 1º de abril de 1960, os norte-americanos lançaram seu primeiro satélite meteorológico, o TIROS 1, né? 58 anos atrás. É essa coisa linda aqui. E aí que a gente começou a ver lá de cima como é que são esses monstros, os tufões, furacões, tufões no Pacífico e furacões no Atlântico. Esse é o furacão Lane, 2018, agora. Normalmente, agora vamos aos dados, né? Aos gráficos. O normal de uma temporada de furacões no Atlântico Norte fica mais ou menos nesse gráfico aqui. Começa em julho, aí piora um pouco em agosto, aí o máximo em setembro, vai diminuindo em outubro, novembro, tem um pouquinho. Nós estamos hoje é 14 de novembro de 2018, nossa, novembro já. E ainda tem furacão, tem tempestade tropical, quer dizer, e esse ano foi bravo. Quer dizer, obedece mais ou menos esse padrão, ok? E aí, esse gráfico que eu fiz, desculpa, esses furacões foram colocados aqui, esses dados são de furacões de categoria 5, nossa senhora, muita coisa, de 1924 a 2017, não tinha 2018, ainda está acontecendo, não tive como juntar, eu tenho que ia pegar um por um, e aqui por velocidade do vento em MPH, me pergunte quanto é em quilômetros por hora, que eu não me lembro. Então a gente vê que os de categoria 5, desde 1924 até 2017, teve bastante. E a velocidade do vento baixou, não foi menos que 160 mph. Agora eu vou marcar 3 furacões, porque são mais conhecidos e porque têm características especiais. Por exemplo, o Catarina, todo mundo sabe o Catarina. O Catarina. Que teve o Catarina aqui em São José, aqui em Santa Catarina, né? Em 2005, no mesmo ano, tá vendo? Teve o Catarina aqui. E teve o Catarina que pegou Nova Orleans. E por que o Catarina é importante? Porque ele saiu na mídia direto. E foi principalmente por questões sociais, políticas. Infelizmente o racismo nos Estados Unidos pega muito ainda, aqui também, né? Mas pega muito, e Nova Orleans é uma cidade de maioria afro-americana.
E o governo demorou muito para se manifestar. E isso veio também à mídia. A televisão mostrou. Por quê? Né? O que será que aconteceu? Mas foi um desastre, foi uma catástrofe. Isso em 2005. Aí nós temos esse outro chamado MIT, 1998. Por que eu marquei isso? Vocês vão ver depois. E o Allen. Olha só a velocidade do vento deste danadinho. Esse foi em 1980. Aí eu coloco aqui que eu senti um crescimento aqui, tá? Senti. Não foi como o gráfico do terremoto que eu mostrei, que estava dando uma coisa mais uniforme. Eu senti um crescimento aqui. A partir das décadas de 60, 70, começou a ficar um pouquinho mais violenta a coisa, tá? Então vamos dar uma olhada nos porquê eu marquei aqueles. São os mesmos furacões categoria 5, de 1924 a 2017, só que agora em número de mortes. E aí, vamos ver. Aquele primeiro em 1924, acho que foi chamado Cuba. E o último aqui de 2017, o Maria, que a gente lembra, né? Aí vamos lá. O Catarina, tá aqui. Katrina. Eu botei Catarina, desculpa. É Katrina. Eu confundi mesmo com o Brasil. Mas deixou os americanos assustados, viu? Quando eles viram que tinha um furacão aqui no hemisfério sul, o pessoal ficou louco lá, meu Deus, tem um furacão. É, bravo. Aí ficou aqui, né, Catarina? Homenagem a Santa Catarina. Ei! Que tá sofrendo também, né? É o Katrina, tá? Tá aqui. Olha quantas mortes. Não chegou a 2000. Aí vamos ver qual o outro que eu peguei. Esse é o MIT. Por que eu peguei o MIT? Foram mais de 11 mil mortos. Tá? Eu vou mostrar para vocês como foi esse furacão. Essa é a característica principal desse furacão, em particular. E o outro, o tadinho do Allen. Olha só, ele matou muito pouca gente. Mas ele tem também sua característica. Tem uma característica que diferencia ou que destaca esse furacão. Que é o nome dele? Allen. Katrina, menos de 2.000 mortos. O Mitch, com absurdos 11 mil e poucos mortos. E o Allen, tadinho aqui, né? Mas o Allen não é tadinho não, viu? Vocês vão ver. Ó, 10.500. Se eu for contar, ver aqui no meio como 11 mil... Não, aqui era 11.500. Eu botei 10.500. Ah, tudo bem, né, gente? Aí eu... Não tem... Eu corrigi. O Mitch. Olha o tamanho da coisa. Um dos mais destruidores ciclones tropicais do Oceano Atlântico. O mais destruidor já visto. Não comparei com nenhum de 2018, mas, né, por esse número de mortes, eu acho que continua o recorde. E alcançou ventos de mais de 290 km por hora. Considerado categoria 5, como eu coloquei, devastou a América Central entre 22 de outubro a 5 de novembro. Outubro, novembro, foi bastante coisa. De 1998. O mais devastador dos últimos 200 anos, segundo maior em número de mortes.
Olha o tamanho da coisa. Destruição. Eu sempre aperto o botão errado. Ah, o Catarina. Ou o Katrina. Também é um baita. Olha, indo bem em direção daquilo de... Como funciona aí? É o Nova Orleans. Eu tô rindo, mas foi uma desgraça. Foi uma tempestade tropical que alcançou categoria 3 em terra, mas ele no mar ainda ele chegou à categoria 5 no Oceano Atlântico. Alcançaram 280 km por hora. Causaram grandes prejuízos na região litorânea do sul dos Estados Unidos, principalmente na área de Nova Orleans, 28 de agosto de 2005. 2005, considerado um dos piores anos em termos de catástrofes climáticas. Mais de 1 milhão de pessoas foram evacuadas, mas muita gente ficou passando baixo. Passou pelo sul da Flórida, causando 1.836 mortes diretas. E foi o terceiro furacão mais mortífero e um dos mais destrutivos a atingir os Estados Unidos. Justamente porque destruiu uma cidade inteira. Olha só como ficou. Esse aqui, como eu destaquei, 2005 foi bem movimentado. Foram 28 furacões e tempestades tropicais. Aqui, temporada 2005, 28. Aqui está o Katrina. Mas que coisa, fica fazendo isso na hora que eu estou gravando. Veio o Katrina. Então você vê que foi bastante coisa, tá? E o Allen, olha o tamanho da coisa. Foi o furacão mais forte da temporada de furacões no Atlântico em 1980. Foi em 5 de agosto de 1980. Foi um furacão dos mais poderosos já registrados na história. Categoria 5. Aí a característica dele, ele atingiu categoria 5 em 3 ocasiões específicas. O mesmo furacão atingiu categoria 5 3 vezes. E permaneceu mais tempo nessa categoria que qualquer outro furacão no Atlântico. Em termos de vento, ele conseguiu ventos sustentados de 305 km por hora e causou 252 mortes. O que deve ter sido bem avisado, deve ter havido evacuação de forma correta e tudo. Mas destruiu. Então essa é a característica do Allen. Ele não matou muita gente, mas ele ficou em categoria 5 3 vezes. E vamos ver o que aconteceu aqui. Eu tirei fora o negócio, sabia? Eu tinha direitinho o filmezinho. Acontece. Aqui é o ano 2017. Esse bolo de coisas aqui são os furacões, são o caminho dos furacões. Agora, dá para perceber uma coisa, observando todo esse emaranhado, que tem uma zona aqui no Atlântico que parece que eles gostam de ficar passeando, né? Dando voltinhas. Isso aqui deve ser por causa de correntes marinhas, correntes de vento, características da atmosfera, tudo isso. E é esse lugar aqui. Agora, por que eu marquei esse ponto aqui? Vamos ver aqui.
Esse aqui foi 2018. E o que acontece? No mesmo lugar. Eles gostam de fazer... Shhh, fica quieto. Gostam de fazer piruetas aqui. Aliás, o Florence, lembra do Florence? 31 de agosto a 17 de setembro. O número 6, tá aqui, ó. Ele veio... Tá aqui o número 6. Mas ele continuou aqui. Isso não foi colocado no gráfico. Mas ele continuou, veio aqui, deu umas voltinhas por aqui, foi pra lá e puf. Mas ele deu suas voltinhas aqui. Então essa área aqui, eles devem ter um porquê, né? Eu não peguei ainda. Mas eu prometo a vocês que eu vou ver. Vou estudar melhor esse lugar aqui. É bem interessante. Por que os furacões gostam de dar voltinhas nessa área? Essa foto, essa imagem de satélite, realmente me deixou arrepiada. Agosto e setembro de 2018. 9 furacões simultaneamente no mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O Elaine, o Isaac, o Florence, nessa época estava aqui. Invest 95L, deve ser tempestade tropical. O Paul, o Paulinho, a Olivia, o Invest 91W também tempestade. O tufão Mangukt também é conhecido, fez bastante estrago. E a tempestade tropical 27W. Só porque é tempestade tropical não quer dizer que seja fraquinho. Isso aqui vira um furacão, vira um tufão. Mas 9 ao mesmo tempo no mundo eu nunca tinha visto. Então, nossa, tem formiga aqui que acredito num negócio desse. Tá calor. Por causa dos furacões dela, nossa senhora. Aí, nós vamos ver que como é que funciona. Aqui é um gráfico mostrando o número de eventos meteorológicos relevantes na América do Norte, porque é tudo na América do Norte, né? Aqui ninguém estuda nada, aqui ninguém marca nada, ninguém faz nada aqui, também porque não tem, né? Só teve Catarina. Mas está tendo muita coisa aqui que devia ser estudado, devia ser muito bem catalogado. Principalmente no sul do país. Entre 2000 e 2017. Tá seco, tá um ventilador, por isso que eu tô com a boca seca toda hora. E aí a gente vê, em 2005, não foi aquela coisa, né? Tá fraquinho aqui. Mas que a partir de 2018, volta, isso. A partir de 2018 a coisa deu uma aumentada aqui, hein? 2018, 2009, 2008, 2009, 2010, 2012, o mundo ia acabar, não acabou. 2016, 2017, que foram 2 anos assim de recordes, desde 2015, 2015 teve recorde de calor, 2016 outro recorde, 2017 outro recorde, 2018 vai ter outro recorde. E só vai assim. E a coisa vai piorando, tá vendo? Aqui dá pra ver bem claramente que a coisa está piorando. E uma coisa que eu achei que era novidade pra mim, que eu não tinha visto, são os furacões do Mediterrâneo, que eles chamam de Mediterrâneo, Hurricane, Mediterrâneo com Hurricane. Hurricane é furacão. Aí virou Mediterrâneo. E eu fui ver
E o que acontece com esses furacões? Eles são fenômenos assim raros, em raras ocasiões, em que algumas tempestades no oceano, no mar Mediterrâneo, chegaram a uma categoria 1, que já é um furacão, que eles chamaram de Medcanes. O que é pior com eles são as chuvas torrenciais e as inundações repentinas. Nós estamos vendo isso na Europa há muito tempo, né? Faz um tempinho, né? O Zorba foi em setembro, outubro, nós estamos em novembro, né? E a Europa ainda está sendo assolada por tempestades, uma coisa atrás da outra. Mas, para vocês terem uma ideia, desde 69, eu tenho alguns aqui colocados, 69, 82, 83, 95, 3 em 96, 1 em 2006, 2011, 2014, 2016, 2017 e o Zorba agora em 2018. Quer dizer, não é uma novidade, mas eu tenho a impressão que pelo andamento assim de datas, os últimos anos têm sido mais frequentes, né? É como se daqui a pouco vai ter um por ano, aí depois dois a cada ano, essas coisas. Para vocês verem como é que tá, né? Número de tempestades no Mediterrâneo. Nos anos 40, não chegou a 3. Não teve nada nos anos 50, nos anos 60 pouquinho, nos anos 70 não chegou a 3, nos anos 80 passou de 6, isso tempestades fortes. Nos anos 90 aumentou mais. Na década de 2000, 2001 a 2010, de 2000 a 2009, veja como chegou, 27. E agora na década de 10, fica esquisito, né? Entre 2009 e 10 para frente, já chegou a 18. E uma delas virou, uma delas não, várias aqui. Década de 10, filha. 2011, 2014, 2016, 2017, 2018, né? São Medcanes. Já chegou a 18. Tempestades fortes. Então, com essa maravilhosa foto de satélite, que começou a história dos satélites lá em 58, 57, 58 anos atrás. Para, meu filho, que coisa! Nós chegamos a essa qualidade de imagem. E com isso a gente consegue estudar melhor os furacões. Mas eles já continuam matando. E o preocupante, eles estão ficando cada vez mais fortes, mais teimosos. E eles estão em número maior. Você já começa a ver filinha, um atrás do outro. É uma coisa. Quando estava o Florence aqui perto da Flórida, já tinha outro, já tinha um outro, já tinha outro, tinha uma filinha. Vocês viram aquela foto que eu mostrei. Não é uma coisa muito legal, né? Deixa eu ver uma coisa. Acabou? Acabou. Tic-tac não estão funcionando hoje. Ah, meu Deus. É o calor, mesmo. É o calor. E quanto mais calor, maior a temperatura da superfície do oceano, mais fortes são os furacões.
E o que nós estamos vendo hoje, nesse ano, no ano passado, nesse ano, eu realmente não acho que seja normal. Não sei que seja dentro da média. E isso é muito preocupante. E eu vou falar mais sobre esse tempo extremo, essas mudanças climáticas extremas. Eu vou falar mais sobre isso. Tá ok? Então por aqui a gente me despeço e até a próxima. Beijão.